Eu vou dar aqui início ao nosso quarto webinar. Muito obrigada mais uma vez por estarem connosco. Eu também vou pôr aqui a gravar. Então, muito obrigada por estarem mais uma semana junto da CRH com webinars, o quarto webinar da CRH relativamente a esta área da legislação laboral e a área que tem tido aqui muitas questões, mais uma vez com a nossa Vitória e o nosso Teófilo, também membros da CRH, que também têm moderado e sendo os nossos... Moderado não, porque quem tem feito a moderação sou eu. Eu sou a Eva Santos, fundadora da Comunidade de Recursos Humanos, e nós temos aqui dois experts dentro da área laboral que têm vindo então a partilhar com todos estes temas relacionados com o estado de emergência e os temas legais aqui associados. Justificou-se fazermos mais um webinar exatamente por esta mudança que temos, algumas mudanças que temos relativamente à legislação, e por isso desafiámos a todos a estarem hoje aqui connosco para que o Teófilo e a Vitória, vamos ter aqui o nosso princípio vai ser, fazemos aqui um enquadramento, podem colocar as questões no bate-papo e vamos deixar aqui, portanto, cerca de 15, 20 minutos para fazer aqui uma apresentação. E depois também mais 15, 20 minutos, que dependendo do volume que tivermos, poderá estender-se mais um pouco, para que quem tiver questões, então, por favor, coloque-as para o Teófilo e a Vitória poderem responder. Teófilo e Vitória, preparadíssimos? Preparadíssimos. Olá! Bem-vindos a mais um nosso webinar. Este webinar que tem aqui como temas, que eu vou passar a partilhar os objetivos deste nosso webinar, portanto aqui a questão do alargamento da proteção especial para os homens, a submissão do trabalho do domicílio ao regime de disponibilidade, a responsabilidade pelas condições de trabalho no domicílio do trabalhador, férias, regresso dos trabalhadores domésticos, a proibição de suspensão das relações jurídico-laborais e as novas formalidades da declaração de serviço para efeitos de circulação. Portanto, esta é a nossa agenda de hoje. Espero que todos tirem o máximo proveito destes minutos que nós vamos estar aqui juntos e vou então passar a palavra aos nossos oradores. Começando exatamente pelo tema do alargamento da proteção especial para os homens que tenham menores ao seu cuidado. Vitória, queres iniciar? Vou sim, Eva. Olá, boa tarde a todos. Vamos fazer mais uma síntese do novo decreto, agora com a novidade do alargamento especial, da proteção especial. No webinar passado estava todo mundo aqui a reclamar porque apenas abrangiu as mulheres e não os homens. Dessa vez ele alargou e está a abranger as pessoas que tenham ao seu cuidado menores de 12 anos. Deixa de ser só para mulheres e passa para o direito de igualdade para todas as pessoas que tenham ao seu cuidado menores de 12 anos. Aqui começa aquele trabalho de casa, Eva, propriamente recursos humanos. Quem tem o direito de justificar ou comprovar que tem o cuidado o menor ao seu cuidado, ou quem tem o direito de solicitar esta comprovação. O empregador tem o direito de solicitar esta comprovação e o trabalhador tem o dever de comprovar esta solicitação. Vai existir várias dúvidas, várias questões. Como é que vamos comprovar? Como é que um homem ou uma pessoa que não seja mãe nem pai, mas que tenha ao seu cuidado um menor de idade? Há documentos para provar. O RH tem métodos e procedimentos para solicitar aos trabalhadores que provem exatamente a veracidade desta informação, porque o trabalhador vem e diz logo que tenham cuidado. É lógico que eu não vou permitir se ele não comprovar que tem o cuidado este menor, independentemente de ser pai. E tomarmos em atenção que esse benefício não pode ser duplicado.
é apenas para um dos dois que trabalha, ou para a mãe ou para o pai. Nos casos de pais separados, em que a criança está ao cuidado de algum dos dois, ou é da mãe ou é do pai. O pai, todos nós sabemos que ao cadastrar um trabalhador, nós já solicitamos os documentos dos filhos menores até 14 anos. Por ali nós já conseguimos saber que esse trabalhador tem ao seu cuidado um menor. Pode não estar propriamente ao cuidado só do pai, mas está ao cuidado do casal. Caso seja o contrário, existem outros tipos de documento para comprovar, que é o agregado de família, os documentos do filho e mais outros documentos. Vai caber simplesmente ao trabalhador arranjar o documento mais credível para provar ao empregador que realmente tem o menor ao seu cuidado, que precisa ficar em casa a prestar o trabalho domiciliar. Muito bem, sim, este é um grande desafio para as organizações, porque este é o momento também de poderem ter a certeza que têm os documentos que comprovam os agregados familiares, exatamente, não é? Porque as crianças não vão aparecer agora de um momento para o outro, portanto tem que haver aqui também uma corresponsabilidade de ambas as partes. Eu agora lembrei-me que esqueci-me de entregar à Direção de Recursos Humanos, portanto tem que haver aqui o bom senso. Teófilo, queres acrescentar mais alguma coisa, por favor? Claro, talvez 2 ou 3 coisinhas. A Vitória já esteve aqui a fazer um panorama geral. Boa tarde a todos os que nos acompanham e obrigado pela sua presença. E eu lembro-me que da última vez que nos referimos a essa proteção, fiz um comentário relacionado com essa discriminação que se fazia em relação aos idosos. Portanto, houve essa alteração e o alargamento da proteção também aos homens, portanto a proteção passa a ser para qualquer trabalhador, independentemente, e aqui gostaria de chamar a atenção, a questão da pessoa, não é? Independentemente da relação de parentesco ou familiaridade que existe. Portanto, a proteção aqui é para qualquer trabalhador que tenha a seu cargo menor de 12 anos, pai, mãe, tio, irmão, ok? Portanto, um trabalhador que cuide do seu irmão, dos seus irmãos mais novos, terá também acesso a essa proteção. E é importante referir isso porque, Eva, é importante referir, a Eva fez aqui menção da questão do agregado familiar que existe. O aparecimento espontâneo da pois, esse é um tema, não é? E depois aqui a questão da base de dados que já existe nos recursos humanos. Exatamente. Os recursos humanos têm uma base de dados, sobretudo por causa dos benefícios associados a essa base de dados, mas esses benefícios... Ao INSS... Estes benefícios, sim. Estes benefícios são devidos a filhos. No caso, se estivermos a falar dos abonos, o abono de família, por exemplo, é para filhos, não é? Exatamente. É para filhos. Mas a proteção aqui não é exclusiva para os filhos, ok? Porque o que a lei... é os menores. Aqui, exatamente. O que se pretende proteger aqui não são os filhos. São os menores. E qual é, ou seja, isto ainda complica mais, não é? Então, nós enquanto, nós temos aqui sempre uma missão dupla, não é? A nossa missão é aconselhar enquanto colaborador, mas também enquanto entidade patronal, para termos as duas visões. Como é que nós ultrapassamos isto primeiro enquanto colaborador e depois enquanto organização? Aqui o princípio regra, e isso deve ser um dogma, portanto nós devemos assumir isso, devemos perceber bem isso. O benefício está sujeito a uma prova, e essa prova, o ônus de prova é do trabalhador. Portanto, o trabalhador que queira aceder a esse benefício tem de provar que tem um menor a seu cargo. E, eventualmente, existem várias formas para provar. Portanto, o trabalhador terá todo o interesse de fazer essa prova. O empregador, o que é que deve exigir? Se tratar do filho, nós já temos a partir de uma base de dados que nos permite ter uma noção. Embora, e aqui chamar a atenção, que a atribuição dos benefícios não tem em conta a morada, o domicílio do filho. Portanto, tem acesso a esses benefícios independentemente do filho estar a residir comigo ou não. Portanto, pode haver
um desencontro entre a morada no documento de identificação que nós fornecemos aos recursos humanos para ter acesso a esse benefício, o abono de família, por exemplo, e a morada no documento do próprio trabalhador. Eu diria Então, que essa é a informação mais desatualizada, provavelmente, que muitas vezes temos nos processos, exatamente pela não atualização. Mas uma coisa é a morada, outra coisa é o agregado familiar, mas aqui a lei está a ir mais além. Não é morada, não é agregado só familiar. Não é agregado, exatamente. A lei vai muito mais. Ninguém tem esta informação. A lei vai muito mais além. E, portanto, estava eu a dizer que, relativamente aos filhos, temos essa informação de base que poderá ser conciliada, deverá ser conciliada, mas a proteção é aos menores que vivem que estão ao nosso cuidado, que estão ao cuidado dos trabalhadores. E aqui a responsabilidade será do trabalhador, que deverá provar que tem um menor a seu cuidado. A Vitória falou aqui do agregado, perfeitamente. O documento de identificação, se nós tivermos o documento do menor atualizado, nomeadamente o menor que está ao nosso cuidado, se tiver um documento atualizado com a sua morada, ou seja, essa morada no documento do menor já for atualizada, portanto vai coincidir com a morada da pessoa que está ao seu cuidado, independentemente do grau de parentesco. Portanto, há aqui várias formas de fazer essa prova, mas é importante ter essa atenção. É ao trabalhador que cabe o ônus de provar que tem um menor ao seu cuidado. Okay? E, portanto, provando, tem essa dispensa. E repare que essa dispensa ou esse benefício é atribuído a apenas um dos adultos, ok? Apenas a um dos adultos do domicílio. Se eu tiver ao meu cuidado outras pessoas, né, imagino que o trabalhador tem menores, mas tem, mesmo que não tenha nenhuma relação de parentesco, se existir outra pessoa no agregado, filho, por exemplo, né, um filho maior, um irmão maior, aqui já não teremos esse benefício. Por quê? Porque a ideia daqui da proteção, a ideia da proteção é, se o trabalhador for obrigado a trabalhar presencialmente, o menor de 12 anos ficará abandonado. Ok? E, portanto, a prova que o trabalhador deve fazer é de que esse menor está ao seu cuidado e não existe um outro maior que pode cuidar desse menor. Portanto, se existir um outro menor, seja o cônjuge, seja eventualmente o avô, seja o tio, um familiar, portanto já não tem esse familiar ou não, benefício. Não é? Porque aqui a proteção não é do trabalhador, é do menor. Se o menor está protegido, em princípio já não tem essa proteção. Então, no fundo, poderia eu concluir que isto acaba por ser uma gestão também de ambos os lados, com responsabilidade, porque também não se quer penalizar nem a instituição, nem o colaborador. Aqui, eu não sei como é que vocês querem fazer, se querem que eu vá desafiando já as questões que são oportunas para este tema, ou se deixamos de facto no fim as pessoas fazerem as questões. Vamos nos adaptando também. Eu acho que é melhor. Que assim o raciocínio é único. Exatamente. Eu tenho aqui duas questões então que vou já colocar, da Marta Pinto. Caso a prova não tenha sido entregue e seja apresentada a partir de agora, como proceder? Eva, obrigada, vamos Marta. ver. Eva, vamos ver. Todo trabalhador, na altura do cadastramento ou do início do trabalho, as empresas têm um procedimento, têm os documentos que o trabalhador tem que fazer a entrega. O documento de nascimento dos filhos, que são as cédulas ou qualquer outro documento, é obrigatório. Tem que fazer a entrega até para ter direito ao abono de família. E atenção que para além do abono de família, que é para ter direito, ela ainda tem que comprovar. Se tiver menores de 1 ano até os 3 anos, tem que comprovar com o documento da creche. Então, todos esses trabalhadores sabem que têm que fazer a entrega deste documento. Por que que depois de 1 ano o trabalhador não fez prova e de repente está a aparecer 1, 2, 3 anos, está a aparecer com o documento?
Mas aqui só aplicável, desculpa, Vitória, mas aqui só aplicável agregado familiar, não é? Portanto, estamos a falar neste enquadramento em agregado familiar. E os outros que acabámos agora de referir? Os outros, como que? As outras crianças até 12 anos que estejam, exatamente, que estejam que estejam a conviver com os adultos, com estes adultos, com este agregado familiar, mas que não estava neste agregado familiar. Eu acho que é esclarecer. Eu penso que a principal dúvida é apenas esta, porque a outra é relativamente simples de se ultrapassar, porque realmente já há processos e procedimentos, e agora é o extra, não é? E a inclusão no agregado familiar, Eva, nós podemos solicitar a inclusão caso eu esteja a cuidar de um sobrinho que está com 10 anos ou 9 anos, mas que não esteja no meu agregado, eu posso incluir. E a inclusão faz-se em menos de 3 dias. Eu vou à administração e faço a inclusão. Então, a forma de provar é muito fácil. Cabe o trabalhador encontrar todas as formas de provar que tem o seu cuidado este menor. Mas sim, mas o tema é exatamente esse. Se ele não incluiu um sobrinho, um afilhado, até 12 anos, neste momento não pode ir pedir nenhuma declaração a comprovar que esta pessoa vive naquela casa, porque todos nós sabemos que este estado de emergência houve famílias que optaram por ir para determinadas casas, receberam crianças, e às vezes até nem são filhos, nem são afilhados, são crianças que foram acolhidas, mas que têm os tais 12 anos e que depois o colaborador quer fazer usufruto deste direito. Eu acho que esta é uma questão que virá aqui muito o que fazer hoje. Eva, aí começa a surgir, Teófilo, só um minutinho, começa a surgir a situação da veracidade da informação, da dúvida, da credibilidade da informação do trabalhador. E aí já fica uma questão meio duvidosa, em que o empregador pode ou não aceitar. Teófilo, o que é que tu achas? É assim, a prova é relativamente fácil. A prova é relativamente fácil. Não acho que por aí tenhamos problemas. O decreto faz referência ao agregado, e a Eva coloca bem a questão, e aqui um dos nossos participantes também a preocupação, e é de facto útil. Não devemos olhar para o agregado, o documento passado pela administração, como único meio de prova, né? Senão vamos aqui, pelo que a Eva está a dizer, e bem, vamos impedir que trabalhadores têm esse benefício. A Vitória falou aqui do documento da escola, por exemplo, pode ser, mas também o próprio trabalhador, nos casos em que essa agregação, se podemos assim dizer, deste menor no agregado familiar, no domicílio, não tanto no agregado, no domicílio do trabalhador, seja muito em consequência desse estado de emergência. Imagina que alguém ficou preso numa das províncias quando houve a cerca sanitária. Outra forma de se fazer prova, o próprio trabalhador constatar isso, o pai do menor, o pai do menor pode fazer prova disso. Há documentos que o menor pode fazer prova. Imagina que alguém tenha saído de uma determinada província para cá e não conseguiu viajar de volta. Portanto, toda a forma que o menor tem de fazer prova, do pai fazer prova, faz uma declaração e leva para a entidade empregadora, portanto, é perfeitamente aceitável. Claro que aqui nós temos que ser razoáveis e nós temos que perceber que estamos numa situação excepcional. Estando numa situação excepcional, não vamos exigir um meio de prova que exigiríamos numa situação normal, nomeadamente exigir que ele vai e agregue ou inclua no agregado familiar quando a administração tem essa dificuldade para fazer prova, não é? Para fazer prova. E, portanto, estando o menor impedido de viajar e por via disso está acolhido, portanto, pode-se fazer prova de outra forma, mediante uma declaração do próprio pai do menor a dizer que o meu filho está a cuidar desse senhor porque aqui a morada, ele vive habitualmente em Benguela, foi para Luanda tratar de uma situação de saúde, por exemplo, como pode ver aqui, ele foi atendido no hospital tal, o dia Y, no dia seguinte a cerca sanitária entra em vigor, não pode viajar e, portanto,
ele é tio, é irmão e acolheu, e portanto eu atesto como mãe que o meu filho está ao cuidado desta pessoa, e portanto é Ou perfeitamente... seja, mais uma vez, a questão do bom senso entre ambas as partes, a questão, porque a relação, e isto é muito importante, a relação jurídico-laboral entre um colaborador e uma organização, esperemos que se mantenha. Portanto, Claro. se o colaborador também fizer má fé ao apresentar documentos falsos ou invocar motivos que não são verdadeiros, a própria organização mais à frente pode também tomar as medidas necessárias e legais para aplicar os processos. Eu vou avançar, senão nós já temos aqui algumas questões, mas eu penso que de uma forma geral acabaram-se por ser respondidas. Portanto, isto é a questão dos empregados domésticos, mais uma vez é a questão do bom senso, e a questão de, ao fazer prova de quem tem um menor a seu cargo, o trabalhador fica em teletrabalho ou somente em casa, como será a remuneração. Isto são as questões relacionadas com o teletrabalho, vai depender muito da organização, vai depender muito da estrutura da própria organização. Vamos passar ao segundo tema que nós tínhamos aqui na nossa agenda, relacionado a submissão do trabalho no domicílio ao regime de disponibilidade, que está aqui um bocadinho interligada com a questão também do teletrabalho. Por favor. Aqui, Eva, aqui penso que o legislador foi infeliz e não levou em conta o conceito do regime de disponibilidade nos termos da LGT. O que é o regime de disponibilidade nos termos da LGT? É que o trabalhador deve ficar à inteira disposição do empregador. E o que é que isso acarreta? Isso acarreta outros custos. É solicitar, o empregador solicita uma informação, um trabalho ao trabalhador, independentemente da hora, o trabalhador tem que estar disponível. E em contrapartida, o empregador tem a pagar um excedente nos termos da LGT de forma de enquadração da empresa. Então, o que é que eu penso? Eu acho que aqui há uma discussão muito grande. Penso que o legislador vai receber muitas críticas relativamente a isso e que vão ter que pensar duas vezes de mexer neste artigo. Porque, Eva, vejamos, nós estamos numa situação completamente diferente, num contexto atual que causa todas as empresas e todos os empregadores com gastos absurdos. Imagina que agora eu tenho um trabalhador a exercer trabalho domiciliar e ainda tenho que pagar um extra. Sabemos que muitas das vezes nós, quando estamos a fazer ou a exercer as nossas atividades laborais ao domicílio, não fazemos nas 8 horas seguidas. Temos o regime intermitente para fazer as nossas tarefas domésticas, pessoais e o resto. Então eu penso que aqui tem uma matéria muito grande, que os empregadores de certeza que já notaram essa falha do legislador e que vai dar muito o que falar e vai causar muitas outras situações. Eu vou passar ao Teófilo, que é para ele dar um contexto mais alargado sobre isso. Bom, assim, essa questão talvez seja, ao lado da proibição da suspensão, essa questão talvez seja mais polêmica e aquela que vai trazer mais problemas. E não digo só relativamente à infelicidade do legislador quando redigiu ou quando acolheu essa norma, mas também, e eu gostaria de chamar aqui a atenção a esse aspecto, nós nas nossas... para o equilíbrio ou a conciliação que se deve fazer, que desde já é um problema entre essas duas nossas facetas, né? O trabalho e a vida fora do trabalho, ou a vida pessoal, se nós conseguirmos aqui dizer. Esse equilíbrio ou conciliação entre trabalho e vida pessoal já é um dos temas essenciais da saúde e eventualmente da gestão de pessoas. E atenção que nós tratávamos desse tema com o trabalho sendo no trabalho. Hoje nós temos uma realidade que o trabalho já não é no trabalho, o trabalho é em casa, não é? E, portanto, essa invasão
maior em que as nossas vidas, que o nosso mais íntimo sofre com o teletrabalho, com o trabalho ao domicílio, fica mais prejudicada ou fica mais acentuada com essa remissão do trabalho de domicílio ao regime de disponibilidade. Porque o regime de disponibilidade pressupõe ou implica que eu fique inteiramente disponível termo, ao empregador. A entidade empregadora. Imagina que eu estou no momento de jantar com a minha família e liga-me o meu chefe a dizer que eu tenho que entrar para o Zoom porque tenho uma reunião. Não é? Portanto, essa aí pega fogo. Portanto, são aqui questões que, como disse a Vitória, acho que não se teve cuidado de olhar para o regime de disponibilidade quando se fez a remissão. Eventualmente, o que se tentou proteger, se calhar estou eu a especular, porque, obviamente, é o que nos resta fazer, se calhar o legislador pensou numa forma de compensar o empregador da redução de tempo de trabalho do horário que sofreu com o encolher do horário de funcionamento, né? O horário de funcionamento encolheu e a disponibilidade de mão de obra também, a disponibilidade de trabalhadores também encolheu e se calhar o empregador, o legislador queria aqui compensar o empregador, mas essa compensação do empregador no fundo trouxe um problema adicional. Nós estamos a nos debater nas vestes de empregador com uma dificuldade financeira muito grande. E, portanto, onerar o empregador com um adicional no salário não só não resolve o problema do empregador, como cria outro. E assim, na qualidade de empregador, fica menos dispendioso para mim manter os trabalhadores sem estar a trabalhar, porque aí eu vou apenas ter de pagar o salário base, ou em princípio vou ter de pagar apenas o salário base, mas se eu solicitar trabalho ao domicílio, vou ter de pagar um adicional que vai de 5% a 20%, consoante sejam micro ou grandes empresas. Aqui, claramente, o legislador tem que fazer uma alteração, porque senão vai criar muitos problemas. Tem que fazer uma alteração. Porque automaticamente todos os trabalhadores que estão a trabalhar a partir de casa têm direito a um adicional na remuneração. E não é isso. Não é isso, nem esse entendimento. Aqui é a disponibilidade. O não queria chegar ali. Portanto, é uma questão de terminologia. Muito bem. Aqui, relativamente a este tema, não tivemos aqui questões e eu iria avançar já para o tema, passar aqui um bocadinho por cima da nossa agenda, passar para o tema 6, depois voltamos para trás, porque acaba por se cruzar muito com este e, como tu agora acabaste de referir, Teófilo, que é a questão também das organizações terem uma vida financeira estável para poderem continuar a gerir as suas próprias pessoas, não é? Não reduzir postos de trabalho. E aqui uma outra medida que também causou aqui algumas dúvidas, que é a questão da proibição da suspensão das relações jurídico-laborais por motivos de ausências dos colaboradores. Atenção que é importante porque vinha esta informação complementar e depois a partir desta linha especulou-se muito e falou-se muito da questão da proibição, se podemos ou não suspender os contratos, podemos demitir, a caducidade, acabou-se por fazer aqui um bocado de confusão em algumas situações, pelo menos o feedback que nós tivemos, e daí nós termos trazido este tema também para a mesa e pedi então o vosso enquadramento e o vosso suporte para esclarecer. Olha, Eva, eu já tive inclusive, relativamente a esta situação, eu já tive inclusive um advogado que disse-me, nós tivemos uma situação idêntica por o facto de termos entregue o aviso de caducidade ao trabalhador, o trabalhador não aceitou assinar o aviso de caducidade, contratou um advogado, penso eu, o advogado ligou-me e disse-me que era proibido. E eu perguntei, mas proibido o quê? É proibido extinguir, é proibido. Eu disse, mas espera aí,
Caducidade estou não a é admitir. suspensão. É uma caducidade de contrato, não é suspensão de contrato. O pior de tudo é que já tive relatos de pessoas que foram à IGT por causa desta situação, Teófilo, por acaso nem falei contigo sobre isso, em que a IGT é a favor, independentemente da caducidade de contrato ou não, a IGT simplesmente disse que não se pode fazer. Uma interpretação E eu, na minha incorreta. opinião, vá direto ao Ministério Público. É mais fácil, porque uma caducidade de contrato nada tem a ver com a suspensão da relação jurídico-laboral. É caducidade, ele tem início, tem um prazo, tem... Vitória, deixa de ouvir a Vitória, não faz mal. Teófilo, podes continuar, por favor, aqui o pensamento da Vitória? Eu por acaso, desde que saiu o diploma e a Vitória temos gasto algum tempo em discutir essa questão. E aqui há mais um problema que o Estado tem que resolver. Aqui, alterando ou não, isso é uma opção que o Estado vai fazer se deve alterar ou não. Mas talvez fosse bom percebemos o seguinte: a suspensão da relação laboral é, na verdade, um instrumento que está ao serviço da proteção e da conservação da relação laboral. Porque o que não devemos deixar de ter em conta é que, quer na suspensão, quer na cessação da relação laboral, há aqui, na verdade, um facto que impede ou torna impossível a continuidade da relação laboral, quer seja por factos relativos ao trabalhador, quer seja por factos relativos ao empregador, ou eventualmente por factos que não têm relação quer com um, quer com o outro. A grande diferença é que, se esta impossibilidade de prestar ou até de receber essa prestação de trabalho for temporária, ok? Percebermos que depois de determinado período de tempo essa impossibilidade vai desaparecer, a Lei Geral do Trabalho o que faz é consagrar o que fez, um instrumento que permite, durante essa impossibilidade temporária, colocarmos uma pausa, né, um stand-by na nossa relação e voltarmos à plenitude da relação laboral quando esse impedimento for levantado. Exatamente, são situações distintas. Ou seja, e com isso, com esse stand-by temporário, nós conseguimos proteger as pessoas de um despedimento. Ou seja, vamos ficar em pausa durante esse período e voltamos, quando as circunstâncias se alterarem, voltamos à plenitude da relação laboral. O que é que acontece se não temos essa possibilidade de temporariamente paralisar os efeitos do contrato? É que a impossibilidade de receber ou de prestar continua. Ou seja, aquele facto que nos impossibilita de manter a relação laboral nos termos em que nós contratamos, não desaparece pelo fato de desaparecer esse instrumento, esse mecanismo de suspensão da relação laboral. E, portanto, se nós continuamos impedidos de trabalhar ou continuamos impedidos de receber essa prestação de trabalho e não poderemos fazer coincidir essa suspensão, essa paralisação da relação com o momento de impedimento, nós vamos despedir. Ou seja, vamos cessar a relação laboral. Portanto, essa proibição da suspensão da relação laboral, a meu ver, vai, do ponto de vista prático, a conduzir a mais despedimentos. Infelizmente. Essa salvaguarda das relações laborais, essa intenção de pedir, essa proteção dos postos de trabalho e essa intenção de conservação da relação laboral, no fundo, leva a um tiro, não é? Leva um duro golpe com essa proibição de suspensão. Com essa proibição de suspensão. Acredito eu que o legislador o que pretendeu é manter a obrigação de pagamento de salários, porque e por isso é que se a Eva reparar, quando falamos da obrigação de pagar salário, eu levantei muitas dúvidas, porquê? E essa proibição da suspensão vem confirmar essa minha dúvida,
Porquê? Porque levantou-se muita discussão se o empregador era ou não obrigado a pagar salário quando os trabalhadores estavam em casa. Há até um artigo no Jornal Expansão muito bom que também se refere a isso. O próprio legislador tinha dúvidas. E como tinha dúvidas, o que é que o legislador fez? O raciocínio que eu faço aqui. Bom, como a suspensão não é consenso, que suspendendo a relação laboral, o empregador tem a obrigação de pagar salário ou não, então vamos proibir a suspensão. Como está proibida a suspensão, ele tem a mesma que pagar os salários. Se proibindo a suspensão, estão a dizer ao empregador que a única alternativa que você tem é despedir. A única alternativa que você tem é despedir. Porque se a empresa não trabalha, está encerrada, ou eventualmente está a enfrentar diversas dificuldades econômicas, não é? Nós temos que pensar que o empregador tem inúmeras dificuldades econômicas e, portanto, não tem capacidade financeira para pagar os salários. Exato. E como não tem capacidade financeira para pagar salários, se calhar mais vale proteger o posto de trabalho por dando-lhe a possibilidade de durante algum tempo não pagar os salários. Exatamente, porque continua a haver uma relação jurídico-laboral, enquanto que com a admissão ou caducidade termina a relação jurídico-laboral entre o colaborador e uma entidade. E então, só para terminarmos este tema, o colaborador é obrigado a assinar, é preciso uma testemunha que comprove que foi dada a carta ao colaborador nas situações de caducidade e de fim de contrato ou de rescisão contratual, porque, ou de contrato ou de um acordo de rescisão de contrato. Aqui quando é acordo é diferente, mas no caso de haver caducidade ou fim, e neste caso um contrato que tem uma data de início e uma data de fim que está a caducar neste período e que não é renovado, como é que nós devemos fazer? Porque temos aqui algumas questões e fechamos aqui este bloco. Claro. Não é necessariamente obrigatório que o trabalhador assine, até porque o trabalhador, no momento como esse, vai se recusar a assinar. Basta provar que foi remetido ao colaborador. E aqui, remeter ao colaborador pode as testemunhas, do modo das testemunhas, não é? Pode fazer uma nota na própria carta que se recusou a receber com testemunhas, ou pode ser enviado por e-mail ou por correio. Sabe que, mais complicado. O correio é um expediente que na nossa realidade não é adequado em muitas circunstâncias. Mas há uma circunstância muito particular, e eu falo por experiência, há uma circunstância muito particular, e esta também se aplica, que é nos procedimentos disciplinares e aqui nesta. Sabe que o correio, nós podemos, Eva, pedir ao correio que leve uma correspondência registada e pedir que leve essa correspondência à morada que nós temos registrada no processo do colaborador. Portanto, a última morada que o colaborador disponibilizou à entidade empregadora. E o correio vai até essa morada. Em caso de o trabalhador recusar-se de receber essa morada, o correio faz uma anotação nessa recusa, ou seja, e devolve a carta com essa informação. Do correio tem muito mais força do que uma anotação nossa, não é? Porque nós somos as partes em conflito e eventualmente teríamos interesse em fazer uma anotação que o trabalhador não aceitou receber. Mas se for uma anotação do funcionário dos correios, tem muito mais peso do que uma anotação nossa. Portanto, aí é prova bastante de que nós tudo fizemos para fazer chegar ao trabalhador essa informação e a informação. Muito bem. Então, este bloco vamos fechar, vamos avançando. Há aqui algumas questões que acabam por estar a ser respondidas de uma forma indireta e eu estou a ter algum cuidado. Algumas ainda não foram respondidas, vamos ver se depois teremos tempo no final, porque isto realmente está a dar aqui uma discussão muito positiva de continuarmos aqui a conversar. Portanto, no bate-papo podem continuar a colocar as vossas questões, mesmo que não sejam respondidas agora. Nós teremos o cuidado a posteriori, o Teófilo e a Vitória terão todo o gosto de responder e nós iremos partilhar também nas nossas redes essas mesmas respostas, como já o fizemos em outras alturas. Muito bem. Falámos, só para quem está ou entrou agora, já falámos do alargamento da proteção especial também para os homens, portanto para pessoas, que é a utilização aqui designada, a questão da descrição de regime de disponibilidade e agora então a questão da suspensão das relações jurídico-laborais. Vamos falar um pouco
da responsabilidade pelas condições de trabalho no domicílio do trabalhador, que é aqui uma dúvida que também tem sido colocada e que gostaria da vossa opinião. Pois, não sei se a Vitória já está, mas essa norma vem resolver um problema, que nós já até discutimos no webinar anterior, que tinha a ver com o facto ou a competência para a responsabilidade para a criação das condições. Obviamente essa era uma questão que eu não estava decidida, e pelo regime do contrato de trabalho ao domicílio, essa responsabilidade é partilhada. Nomeadamente porque no contrato de trabalho ao domicílio, o local para o exercício da atividade é da escolha do próprio trabalhador. Estando numa situação excepcional, acho que fez bem o legislador em definir quem tem a responsabilidade. Tenho só algum receio de não ter delimitado essa responsabilidade. Porque estando o trabalhador em casa a trabalhar, obviamente a possibilidade que o empregador tem de controlar e de supervisionar também diminui. Mas fica aqui claro de quem é a responsabilidade para a criação de condições para o exercício do trabalho no domicílio. Portanto, é o empregador que tem essa responsabilidade e é também o empregador que tem a faculdade de definir as modalidades do exercício dessa atividade em casa. Portanto, o ônus para a criação das condições materiais e operacionais para o exercício da atividade no domicílio do colaborador é, então, do empregador. Portanto, o telefone que vai usar, o computador que deve usar, a recarga que deve usar. Fico só com dúvida, Eva, e essa é uma questão muito interessante que deixo aqui para refletirmos todos. Fico só com dúvida que se o empregador também deve contribuir para as despesas de eletricidade e água que eventualmente o trabalhador é o salário, aí já sobretudo é o salário. A eletricidade, não é? O uso do computador pode gastar alguma, né? Pode incorrer muito pouca. gasto do empregador. Mas pronto, há aqui claramente uma opção do legislador que o empregador é responsável pela criação das condições de trabalho, se quiser que o seu colaborador exerça a atividade a partir do seu domicílio. Muito bem. E penso que nesta altura também as organizações já têm feito esse trabalho, não é? Sim. Para poder... Vitória, queres dar o teu contributo também, por favor? Chama aqui a atenção apenas, Eva, um ponto, a responsabilização dos trabalhadores ou a responsabilidade no sentido da utilização dos meios que o empregador disponibiliza para o empregador. Eu vou falar propriamente do uso racional da internet. O que é que acontece? Muitos empregadores, ao facto de não terem um dispositivo móvel, nesse momento a Unitel não tem cartões móveis, a maior parte dos empregadores fazem a recarga de telemóvel, de dados. E para que nós, trabalhadores, tenhamos um pouquinho mais de responsabilidade do uso racional deste benefício, uma vez que ele é dado para a execução das nossas tarefas. E o que é que acontece? Infelizmente, nós temos instalado vários programas nos nossos telefones e quando nos é dada a recarga, num instantinho voa, 10 gigas, 20 gigas e voa. Mas, no entanto, nós queremos responsabilizar tudo ao empregador. Aí é lógico que vai haver outra forma de responsabilização ou até disciplinar por parte do empregador. Então temos que ter o uso racional desta ferramenta que nos é atribuída para a execução das nossas tarefas, Eva. É um excelente ponto, que é, mais uma vez, a questão do bom senso, da boa utilização e que isto, a relação jurídica laboral, é uma parceria. Exatamente. No final do dia, nós prestamos um serviço à nossa entidade patronal, a nossa entidade patronal está-nos a dar um emprego, nós temos uma responsabilidade e objetivos para cumprir, a nossa responsabilidade tem também direitos e deveres que o fazer. Portanto, mais do que nunca é importante também olhar para esta forma
positiva nas relações jurídico-laborais, quer seja por parte da organização, quer seja por parte do próprio colaborador, porque evitar os tais excessos de ambas as partes, isso também é importante. Posto isto, nós temos aqui o tema da marcação de férias, é um tema que vocês acharam que era importante. O que é que gostariam de acrescentar sobre este tema relativo, nesta altura, se podemos falar de facto de marcação de férias, como é que ficam as férias? Há quem esteja pedido de férias porque quer ficar em casa e aí é um direito de assiste, não é? Mas como é que vocês entendem a questão da marcação de férias? Vitória, dou-te a palavra. Eva, isso tem sido uma gestão muito difícil quanto a férias. Nesta fase, a maior parte dos trabalhadores estão a remarcar as férias. Acho que já falamos sobre isso no webinar passado, que as férias destinam simplesmente para a recuperação psíquica e física do trabalhador. No entanto, no estado de emergência e em detrimento da pandemia que estamos a passar, não há forma do trabalhador ter esta recuperação. No entanto, no decreto passado, penso que tinha a situação em que o empregador pode sim marcar as férias, uma vez que elas já estão marcadas em calendário, o trabalhador poderia sair para o seu gozo. No entanto, no novo decreto já diz o contrário, que já tem que ser em detrimento de um consenso de trabalhadores, não é para que se possa gozar. Ou é... Nós estamos aqui com algumas dificuldades na ligação com a Vitória. Vitória, estás-me a ouvir? Isso é muito, depende muito, é uma... Vitória, Teófilo, estás a ouvir bem a Vitória? Eu não estou. Eu estou com alguns cortes, sim. Alguns cortes também. Vitória, estamos a ouvir aqui com algumas dificuldades. É lógico que o colaborador vai crescer. E agora consegues? Ok. Eva, penso que o bom senso, tanto do colaborador quanto do empregador, porque não adianta de forma nenhuma eu dar férias a um colaborador que eu sei que não vai ter recuperação psíquica, muito menos física, não é? Uma vez que ela até está a trabalhar em casa, o seu local de trabalho hoje é casa e o seu local de férias também é casa. E não há aquela diferenciação nenhuma. Ele vai sentir-se que está na mesma a trabalhar. Sim, tivemos aqui uma pequena interrupção, mas já voltamos. Exatamente. Então penso que as partes têm que chegar a um acordo e ver se realmente há necessidade. Ok, muito obrigada. Teófilo, queres acrescentar algo mais? Aqui talvez só colocar aqui um acento tónico nessa questão das férias, porque aquelas situações, Eva, que há empresas, por exemplo, eu vou falar de bancos, onde a Eva tem... Oi, ficamos sem a Vitória. Ficamos sem aqui a Vitória. Hoje está um bocadinho difícil. Mas, Vitória, penso que a informação, a mensagem principal foi passada e eu estava aqui a pedir ao Teófilo só para fazeres o fecho deste tema também. Obrigada. Nós reparamos, Eva, que à medida que vamos somando períodos de confinamento e de emergência, há uma tentativa de corrigir ou clarificar algumas questões. Sabe que um dos temas que se discutia muito é se o empregador podia ou não forçar férias durante esse período de confinamento. Essa é uma pergunta que muito de nós nos colocávamos e, portanto, o que vem esta disposição claramente dizer é que, em princípio, não pode ser forçada férias durante esse período, o empregador deverá tentar um acordo com o trabalhador. Portanto, salvo se o trabalhador der o seu acordo, este período não pode ser convertido
em férias. Em Portanto, aqui férias. acho que foi um exercício de louvar do próprio legislador que manda para a negociação, envia, remete para a negociação esse período de férias. Portanto, aqui Muito sensibilizar bem. os empregadores para que não forcem As as férias, férias gosto de férias. Muito dos bem. trabalhadores. Partindo, saindo das férias e entrando para o regresso dos trabalhadores domésticos, é a novidade deste terceiro estado de emergência. Querem fazer algum contributo relativamente a este tema? E talvez chamar a atenção para o seguinte, Eva. Nós tínhamos até o momento uma proibição, uma limitação do trabalho dos trabalhadores domésticos. Né? Também face às particularidades da própria atividade em si, da proximidade que isso acarreta. Nós falamos da babá, falamos do jardineiro, falamos da cozinheira, da engomadeira, da diarista, portanto, da pessoa que lida da higiene das nossas casas, não é? Nós todos somos potenciais empregadores domésticos e havia essa proibição. Agora, há a autorização, ou seja, há o levantamento da proibição, né? E talvez seja bom falarmos nesses termos, levantamento da proibição, na medida em que não há uma obrigação, okay? Não há uma obrigação de voltar ao trabalho doméstico, ou seja, continua a haver, ou seja, continua a ser faculdade das partes, do empregador, do trabalhador doméstico, retomar ou não. Se até aqui estava proibido, a partir desse momento é permitido, mas não é obrigatório, portanto é permitido. E realço esta situação por quê? Porque é normal e é perfeitamente compreensível existir receios, quer da parte do trabalhador, quer da parte do empregador, ok? Porque os trabalhadores domésticos são, a exemplo de outros trabalhadores da nossa sociedade, da franja mais vulnerável da sociedade. Portanto, o meio que utilizam para se locomover são os nossos transportes públicos normais, os vulgos candongueiros, onde eventualmente a possibilidade de contacto é maior. E nós sabemos... E agora também a mototáxi, não é? E agora a mototáxi foi autorizado. Também. Eu aí não percebi, confesso que não percebi esta autorização. As outras compreendo, agora a mototáxi, a questão da proximidade ali não está assegurada. E isto não era tema aqui não estava no nosso tema, mas é uma das novidades. Mas podemos falar sobre, e, portanto, eu percebo, embora não compreendendo, se é que posso colocar nesses termos, que é este novo período, Eva, e todos os colegas que estão aqui, não teve como fundamento um raciocínio puramente epidemiológico, não é? Teve também um raciocínio econômico. E obviamente teve que se fazer aqui uma ponderação entre as razões de saúde, as razões sanitárias e as razões econômicas. E, portanto, muitas das soluções podem, a título ou do ponto de vista sanitário, ser aberrações, mas tem uma explicação econômica, não é? Uma explicação econômica e social, porque o mototáxi, a única fonte de rendimento é exatamente esse transporte. E, portanto, nós estamos aqui a sacrificar, de certa forma, a segurança sanitária, não é? A proteção sanitária para proteger a segurança econômica e a sobrevivência econômica das pessoas. É o regressar de uma forma diferente, é aquilo que temos estado a ver de uma forma geral, regressar de uma forma diferente à realidade, mantendo, e aqui a responsabilidade será sempre individual, as medidas de prevenção possíveis, quer seja também para aqui a questão do empregado doméstico. Só antes de terminarmos, Vitória, queres acrescentar algo mais relativamente aos empregados domésticos ou podemos avançar para o nosso último tema? Eva, penso que não há mais nada, é consciência, né? Conscientização de todos nós, cada um fazer a sua parte, porque também não podemos viver sem elas e elas sem nós, pelo facto da remuneração, então é uma questão de consciência. Exatamente. Estamos todos prevenidos, lutamos para a prevenção, porque senão não saímos dessa. É a única coisa. Sim, porque todos nós, a partir do momento em que saímos da porta
casa lá para fora, seja para as fora. compras, seja para ir trabalhar, seja para qualquer outra Exatamente. relação, todos nós estamos expostos, não é? Portanto, manter acima de tudo. Estamos suscetíveis a qualquer exposição, então é consciência mesmo. Prevenção individual sempre. Sempre, sempre. Tenho aqui uma questão relativamente a este tema, que é a babá da minha filha. Era interna nos finais de semana, de sexta a domingo. Ela pode trabalhar num horário diferente, e eu aqui diria que sim, de uma forma geral a lei o permite, desde que seja daquele horário das 6 às 15, não é? Exatamente. Senão mantém-se interna, que era o que já estava previsto desde o início, que era manter interna durante os dias que for necessário e depois ajustar, aqui muitos casos, ajustar de acordo com as necessidades e não trabalha a semana toda, trabalha 2 vezes por semana, vai uma vez por semana. Isto, mais uma vez, é quase como se fosse o teletrabalho, em que às vezes as organizações, uns dias vai alguém trabalhar, outros dias não vai, e aqui novamente é uma escala de trabalho, aplica-se também ao próprio empregado doméstico. Então, para terminarmos, as novas formalidades da declaração de serviço, bom, aqui é mais carga administrativa para as organizações, mais uma declaração, mas também ela com algumas novidades, não é? Nomeadamente, horários de trabalho, turno, bom, para quem não tem passe, não pode inventar, portanto há muitas organizações que não têm passes e há outras que os faziam que agora estão fechadas, mas o que é que gostariam só aqui de acrescentar rapidamente a este tema? Aqui é muito rápido. Eva, Teófilo, deixa acrescentar aqui uma coisa muito rápida. Eva, eu não sei se o legislador aqui teve em conta os procedimentos ou horários das entidades privadas que trabalham em turnos, ou teve em conta só o horário da função pública. Porque para empresas que têm trabalhadores em sistema de turnos é muito difícil, Eva. Muito, muito difícil. Para enquadrar este horário na declaração, porque penso eu que eles estão à espera de ter uma declaração, uma vez que tem que ter a força de trabalho a 50%, uma declaração que declare que esse trabalhador vai trabalhar uma semana e outra semana não. Mas infelizmente para as empresas que têm horários rotativos, horários em turno, é difícil. Não está a ser fácil ter que fabricar uma declaração dessa e tentar gerir, para tentar gerir de forma que todos eles estejam enquadrados neste turno que tanto pedem, porque é completamente difícil. Mas, vamos adaptar, vamos ter que fazer, porque senão também não temos os trabalhadores no local de trabalho a tempo certo. Enfim, é uma questão de adaptação. Obrigada, Vitória. Teófilo? Eu antes queria só fazer aqui, a propósito do que estávamos a discutir antes, sobre os empregados domésticos, não é? Um recado e talvez uma chamada de atenção. Nesta fase em que nós estamos e que vamos caminhando cada vez mais de transmissão local e depois eventualmente transmissão comunitária, as medidas gerais de proteção começam a perder força e passa a ser muito mais importante a responsabilidade individual do que as medidas coletivas, não é? Salvo se nós ficássemos todos em casa, mas como não é possível, vamos ter sempre pessoas nas ruas. A partir do momento que a infecção é transmitida localmente e comunitariamente, as medidas que vão fazer sentido são as individuais. Portanto, a questão das empregadas domésticas também aí, a responsabilidade individual é muito maior. Aqui a questão das declarações, nós colocamos esse tema, exatamente por causa do impacto que pode ter nas nossas organizações. O facto de algum trabalhador ser impedido de circular, de ir ao trabalho, porque a declaração não cumpre os requisitos. Portanto, chamar a atenção e fazer aqui um esforço. O que nós temos aqui que fazer é colocar na declaração o horário e o regime que o trabalhador... Nós temos de colocar na declaração primeiro o horário de funcionamento. Digo horário de funcionamento porque nós temos vários horários de funcionamento, não é? Nós temos os empregados domésticos, têm horário de funcionamento, que é das 6 às 15, depois temos atividade em geral, que é das 8 às 15, e depois temos a questão dos estabelecimentos de venda de produtos alimentares, que é das 8 às 16, não é?
E depois temos, e isso não há qualquer referência, mas acredito que não poderia ser de outra forma. Nós temos estabelecimentos que prestam assistência de saúde, por exemplo, as clínicas, os hospitais, temos os órgãos de comunicação social e depois temos aquilo que a Vitória falou, de trabalho que é prestado em turno, não é? Obviamente, se nós estamos a falar de trabalho de regime de turno e temos vários turnos, não estamos a dizer que essas empresas têm de encerrar. Não é? Se nós perguntarmos, as empresas que vendem comida para fora, por exemplo, as chamadas takeaway, não vão obedecer aquele horário das 8 às 15 ou das 8 às 16. Não é? Obviamente aqui não há nenhuma menção clara na lei, mas nós temos que perceber. No primeiro momento, havia aqui a ideia de atividades essenciais e, portanto, eram permitidos trabalhar. Mas já não há esse conceito de atividades essenciais e não há aqui nenhuma menção expressa do legislador nessa atividade. E, portanto, nós temos que entender que essa atividade há um trabalho em turno e nós temos que fazer menção disso na declaração, porque senão vamos ter muitos problemas com os agentes da polícia, que em alguns casos têm interpretado mal os documentos. Portanto, temos que colocar qual é a atividade na declaração, temos que colocar qual é a função, temos que colocar qual é o horário de funcionamento do estabelecimento ou da organização e temos que colocar qual é o horário de trabalho e se tiver alguma escala em função desse regime da força de trabalho máxima, não é? Nesse regime de rotação, temos que colocar qual é a escala dele, não é? Qual é o período em que ele começa a trabalhar e onde termina e, portanto, temos que ser mesmo detalhista, mas vale pecar por excesso do que deixar de mencionar alguma coisa e por força disso ser impedido o nosso colaborador chegar no local de trabalho. Portanto, eu acho que era esta é a grande mudança. Eu já não vou abrir aqui para mais questões, porque no fundo acabámos por responder a muitas das questões que tivemos ao longo desta hora, isto para quem inicialmente disse que íamos fazer de uma determinada forma e acabámos por nos adaptar aqui a uma metodologia ligeiramente diferente, respondemos à maioria das questões. Tinha só duas questões que não ficaram claras e eu acho que, se estiverem de acordo, são mais 2 minutos e pedi ao Teófilo uma das questões foi no seguimento da tua observação. Temos a Cleusa a dizer, Cleusa, sim, todos os vídeos estão a ser gravados para quem nos quiser depois acompanhar e ver a posteriori e encontram-se disponíveis nas redes sociais, nomeadamente a Comunidade de Recursos Humanos encontra-se no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. No LinkedIn já atingimos os 3.000 seguidores, estou muito contente, estamos todos muito contentes. Opa, que bom! Uma boa novidade para hoje. Temos a nossa página do YouTube e serão todos os vídeos disponibilizados na página do YouTube e depois nós recompartilhamos nas outras redes. Portanto, podem ver não só este webinar como os anteriores, só o primeiro é que tivemos ali um problema técnico que não foi possível, mas os restantes estão disponíveis para poderem ver quando quiserem, a hora quiserem. Isto só para responder aqui a uma questão da Cleusa, que também colocou esta questão para o Teófilo, que é, o Dr. Teófilo explicou como que se o menor tiver outra pessoa que possa cuidar, isto voltando ao tema das crianças menores de 12 anos, o trabalhador perde o direito de ficar, portanto está livre e o trabalhador perde esse direito, e eu também tenho aqui uma criança agora neste momento, e a minha questão é quando esta outra pessoa for de idade e em estado de convalescência, como proceder? Não perde. Não perde. A Cleusa pode ficar descansada. Não perde. A ideia que nós devemos ter aqui é, e peço por favor que nós também na qualidade de organização tenhamos essa sensibilidade. A ideia que nós devemos ter é, a criança menor de 12 anos não pode ficar em casa sem o adulto para cuidar. E o trabalhador tem direito a essa dispensa, a essa proteção especial, consiste em estar dispensado
de prestar trabalho presencial quando tenha esse menor ao seu cuidado. A chamada de atenção que eu fiz é, se existe outro adulto no mesmo domicílio ou no mesmo agregado, a criança pode estar ao cuidado deste adulto. Okay? Por quê? Porque a proteção não é mais dirigida ao trabalhador, não é mais dirigida à mulher, não é mais dirigida ao homem, não é mais dirigida à esposa, ao pai ou à mãe, é dirigida à pessoa. Não é? Diz aqui, gestante, não é? Ou pessoa que tenha ao seu cuidado. Portanto, nós no agregado, no domicílio, temos várias pessoas. E, portanto, se o menor pode ficar ao cuidado de outra pessoa que faça parte do mesmo domicílio ou mesmo agregado, portanto não há razão para que esse trabalhador não seja dispensado do trabalho presencial. Portanto, mas se a outra pessoa, ainda que adulta, não é? Repara aqui que a lei não faz referência a ser adulto ou menor, mas sim uma pessoa que possa ter ao seu cuidado. Se essa pessoa, ainda que adulta, não está em condições, ou não estiver em condições de cuidar do menor, obviamente, o menor terá necessariamente de estar ao cuidado da pessoa adulta que estiver, da outra pessoa adulta que tenha condições de cuidar. Porque não devemos nos esquecer que a lei confere proteção ao menor, sim, mas essa mesma pessoa que tem ao seu cuidado o menor pode ter ao seu cuidado outras pessoas maiores, mas que também carecem de cuidado de um outro maior. Portanto, essa pessoa que carece de cuidado de um outro maior, obviamente não está habilitada a cuidar desse menor e, portanto, não vai ser por essa pessoa estar no domicílio que o trabalhador perderá esse benefício. Portanto, não perde o benefício. Muito bem. A última questão da Marta Pinto, estando proibida, relativamente à questão da suspensão, estando proibida a suspensão da relação laboral, caso o trabalhador solicite uma licença sem vencimento, a empresa poderá aceitar? Penso que não tem nada a ver. Sim. Sim, pode. Muito bem. Estão respondidas as questões. Teófilo, Vitória, querem fazer alguma mensagem final antes de terminarmos o nosso evento? Agora sim, como estamos na reta final, posso pedir a quem quiser aparecer, porque, como dissemos, os vídeos vão estar disponíveis nas redes sociais. Quem quiser aparecer, é sempre agradável vermos as vossas caras. Nós fazemos sempre este convite no final. Quem não quiser, também compreendemos perfeitamente. Manter os sons no mute ou então, portanto, podem-nos cumprimentar, mas vamos, antes de concluir, Vitória, Teófilo, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Antes de virmos aqui desta nossa plateia fantástica que esteve aqui connosco durante sensivelmente uma horita. Agradecer a todos os participantes, não é? Que podem contar conosco. Vamos dar sempre um apoio no que for possível, dentro das nossas limitações ou não. Quanto ao resto, muito obrigada. Teófilo? Eu queria só deixar aqui, fazer um apelo e não podia deixar de fazê-lo, que é o seguinte: nós estamos num momento de exceção. É um momento anormal e não voltaremos à normalidade que estávamos habituados. Estamos num momento de exceção, independentemente das soluções, da análise que fizemos aqui, independentemente do que diz a lei, desde que não violemos a lei, é necessário que o nosso raciocínio, que as nossas reflexões para a resolução dos problemas também sejam excepcionais, não é? E quando eu digo excepcionais, estou a pedir para privilegiarmos o bom senso. Privilegiamos o bom senso, esgotamos as nossas energias para resolvermos e encontrarmos soluções na medida do possível que não significam prejuízo da outra parte. Falo aqui do empregador, mas também falo do trabalhador. Não é? Não onerar excessivamente uma das partes, sabendo que nós estamos num momento excepcional, porque as soluções normais não estar hábeis para dar respostas
a esses problemas excepcionais e anormais. Portanto, bom senso é a divisa que eu queria aqui cravar. Reforçar, exatamente. Que é aquilo que no fundo nós também defendemos, tem que haver de ambos os lados, não pode haver aqui abusos de ambas as partes, quer seja do colaborador, quer seja das entidades. Sim, existe a lei, mas desde sempre existia a lei, esta lei deve ser cumprida, mas quando conversado, de certeza que as coisas são sempre ultrapassáveis de uma forma mais favorável para ambas as partes. Muito obrigada mais uma vez a todos, foi um prazer tê-los desse lado em mais um webinar da nossa comunidade de recursos humanos. Faremos este webinar sempre que se justifique, quer esteja com temas relacionados com a legislação laboral, neste caso muito específico com os estados de emergência, ou qualquer outro tema que consideremos que possa ser útil para todos. Muito obrigada e podemos fechar aqui a sessão. Adrian. Boa tarde a todos e por acaso já fiz aqui um selfie de todos os participantes que estavam com o vídeo aberto, que logo vamos aí publicar nas redes sociais. Agora são nos e-selfie através do Zoom. Muito obrigado a todos por participar e até uma próxima sessão. Obrigada. Obrigada, Adriana.